Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fabiana Muniz, sou professora de português do conteúdo Concursos. Ontem, é, 9 de fevereiro, aconteceu a prova da UFPB e eu vou fazer a correção, o comentário da prova exatamente neste momento. Então, vamos que vamos, com força total. Olha mesmo, vou colocar o material aqui para vocês. E se tiver qualquer dúvida, o que é que vai fazer? Professora, eu tenho que elucidar a dúvida. Isso mesmo, passa uma mensagem para mim, que eu terei o maior prazer, não é, em elucidar sua dúvida. E vamos que vamos. Vamos que vamos, com força total. Então, olha mesmo, esta prova aqui é a prova de nível superior, tá? Então, vamos lá. Analise o texto e responda as questões de 1 a 8. Eu gosto sempre, como eu digo, fazer aquela leitura de reconhecimento do texto rápida de segundos, antes de fazer a leitura, vamos dizer, a leitura real, não é? Então, eu vejo de onde foi extraído o título, enfim. E vamos aqui à questão 1. Na questão 1, diz assim: no início do texto, a enunciadora, ou seja, a autora, aponta 2 tipos de normalização. Considerando as ideias apresentadas sobre eles, ou seja, sobre esses 2 tipos de normalização, não é? É correto afirmar que, vamos lá, vamos ao texto. Os riscos de normalizar o que é anormal e como não ficar insensível. Então, aí nós temos o título do texto. O subtítulo diz: a presença contínua de más notícias na tela pode fazer com que elas percam o significado. Amanda Rogério, não é? Então, vamos lá. Quando alguém fala em normalizar, perceba que ela chama bem a atenção, ó, colocando estas aspas. Quando alguém fala em normalizar alguma coisa em 2024, geralmente é com sentido positivo. Aí ela diz, geralmente. Observe que este advérbio aqui, não é? É muito importante, né? Porque ela geralmente ela está modalizando, ela não está dizendo que são todas as vezes. Não, geralmente é com sentido positivo. Nas redes sociais e fora delas, tenho visto convocações para normalizar de tudo, ó. Desde o corpo das mães após o parto, até conversar sobre saúde mental no trabalho. No caso aqui, conversar sobre saúde, veja que ela usa esse operador, né, argumentativo, isso até a forma como ela usa, né, é bem forte e de forma adequada também, não é? Porque quando a gente usa até, tem que ter uma ordem crescente, ou seja, conversar sobre saúde mental no trabalho é mais forte, é um tabu maior do que falar sobre os corpos das mães após o parto, né? A ideia, é claro,
romper esses tabus. Os tabus, né, que a própria sociedade, né, impõe, que podem ser úteis, inúteis, ó, a ideia é, claro, romper esses tabus, que podem ser inúteis e até perigosos. Veja novamente o até. E perigosos é um adjetivo muito mais forte do que inútil, não é? Inúteis. Então, pontuando aí, que o até a gente deve, quando o que vier depois, ele tem que ser mais forte, você tem que usar uma ordem crescente. Beleza. Mas, então ela está falando desse tipo de normalização, mas existe outro tipo de normalização. Perceba que aqui nós temos uma conjunção adversativa que liga ideias opostas, contrárias. Professora, toda vez o mas vai ser uma conjunção adversativa? Não. Toda vez essa expressão para a língua portuguesa, para a gramática, você não é, não pode dizer, não pode usá-la, não deve usá-la, porque há sempre o que? Exceções, não é? Quando não há, eu digo. Por exemplo, mas pode ser aditivo, mas aqui no texto, vamos voltar aqui ao texto, vamos embora. Há uma quebra na orientação argumentativa, tá? Então, há uma contradição aí, ó. Mas existe outro tipo de normalização que muitas pessoas não conhecem. Eles, ela, de normalização, ela é menos consciente, menos. Ela não está dizendo que é inconsciente. E mais perniciosa. E pode ser prejudicial. Veja que aqui, olha, ela usa esse modalizador, porque aqui, olha, esse pode ser, eu tenho uma locução verbal aqui, o verbo auxiliar é pode, o verbo principal é o verbo ser, verbo principal, não é? E prejudicial aqui é um predicativo do sujeito. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Veja, esse pode, este verbo auxiliar, é um modalizador, porque traz uma ideia de quê? De probabilidade, de uma possibilidade. Do mesmo jeito, ela colocou aqui, ó, pode fazer, ó, verbo auxiliar pode, ele modaliza, ele apresenta um caráter opinativo. Tá? É diferente de que ela dissesse a presença contínua de más notícias na tela tem que fazer com que elas percam o significado, tá vendo aí? Então, veja que aqui, neste parágrafo, ela coloca uma contradição, tá? E ela, no quarto parágrafo, ela diz, é a normalização de tendências. E veja que no terceiro, mas existe outro tipo de normalização. Ela diz que pode ser prejudicial. Ela citou, não. Ela vai no quarto parágrafo citar, vai definir, vai conceituar, vai caracterizar. Ó, é a normalização de tendências, situações e eventos que, na verdade, não deveriam ser considerados nada anormais. E aqui ela vai e usa um verbo auxiliar mais forte, não é? Aqui, ó.
Ó, não deveriam ser considerados nada normais, não é? Tendências, situações e eventos, né? Não deveriam ser considerados. Isso aqui está concordando com o quê? Com eventos, né? Que está no masculino plural. Ó, não deveriam ser considerados nada normais. Ela pode também ser chamada, ela quem? A normalização. Essa normalização. Pode também ser chamada de dessensibilização. E aqui ela coloca esse prefixo, ó, que é um prefixo de negação. Ou habituação. Ou seja, quando a gente se habitua com a miserabilidade humana, por exemplo. Ou seja, a dor do outro não me incomoda mais, tá? Então, esta dor ela passa a ser ela passa a ser normalizada, banalizada, tá? Aí vamos lá. Os trágicos eventos verificados no início dos conflitos. Que conflitos? Parece aqui que a banca esqueceu de colocar algo assim, ó. Né? Algum trecho aqui desse texto foi ocultado, mas tudo bem. Mas porque os trágicos eventos verificados no início dos conflitos, que conflitos, tá? Não custava nada colocar isso aqui, ó. Mostrando que o texto foi assim, ele não está na sua totalidade, não é? Eram fatos novos e inesperados. Esses eventos chamam a atenção da mente, como sabem os psicólogos. O tempo passou, a cobertura da imprensa continua, mas esses eventos já ocupam menos espaço nas manchetes em muitos países e também não aparecem com a mesma frequência nas conversas. Então, algo de. Está se referindo a algo que foi noticiado, algo terrível, tipo uma guerra, não é? Vamos lá. Infelizmente, eu tenho um advérbio aqui, e esse advérbio é um modalizador, não é? Porque tem caráter opinativo. Infelizmente, as pesquisas indicam que quando uma guerra dura meses ou anos, cada semana de combate causa menos impacto do que a semana anterior, não é? As pesquisas indicam. Então, veja que aí ela recorre a um discurso de terceiros, né? Para dar mais credibilidade ao que ela está defendendo, não é? Então, e essa dessensibilização, e essa que está retomando para cá e que está, não é? Ou seja, você vê que esse texto há uma progressão, o que é progressão? Um desenvolvimento. Mas ou seja, todo texto tem que progredir. Mas para que essa progressão ela seja coerente, ou seja, para que esse desenvolvimento seja coerente, necessariamente tem que haver o quê? Progressão e regressão. Ou seja, eu trago informações novas, mas eu também faço uma regressão. Ou seja,
E essa dessensibilização, isso aqui está retomando algo dito anteriormente. Isso é uma regressão. Porque se não houver simultaneamente progressão e regressão, o texto fica incoerente. Imagine, o primeiro parágrafo diz uma coisa, o segundo diz outra que não tem nada a ver com a primeira. Então, isso seria uma incoerência textual. Percebe aí? Então, vamos lá. E essa dessensibilização também se aplica à nossa vida diária. Então, ela traz exemplos globais, né? Tipo uma guerra que aconteceu entre países aí e que, infelizmente, agora não está nem sendo mais quase noticiada, não é? Então, e a gente sabe que é assim. Quando os conflitos começam, Ucrânia e Rússia, todo mundo fica muito chocado, mas depois, não é? A gente se acostuma. Aí eu lembro o texto de Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Que ela vai mostrar que a gente se acostuma com tudo, não é? Com tudo que é ruim do outro, das outras pessoas e até da nossa própria vida, não é? Então, vamos lá, eu fazendo aqui uma intertextualidade com Marina Colasanti, fazendo um diálogo com o texto de Marina Colasanti, que é lindo. Eu sei, mas não devia. Isto é o título. Quem quiser, leia este texto, que é maravilhoso. Aí, e essa dessensibilização também se aplica à nossa vida diária. Os jovens das cidades que crescem lado a lado com violência, por exemplo, têm maior propensão a acabar pensando que a violência é normal, ou seja, que faz parte do seu cotidiano. E as pessoas expressaram mais ansiedade com a Covid-19 quando a contagem de mortos era baixa, do que quando o número de vítimas fatais atingiu centenas de milhares de pessoas. É cruel a forma como ela diz aqui, mas é verdadeira. Infelizmente, não é? Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos e na época da Covid o presidente era Trump. Ele achava que ninguém precisava se vacinar, ele era contrário à ciência, uma série de questões. Muitas, é o país em que teve um número assim, superior, né, do número de mortes. E passou, inclusive voltou ao poder, não é? Então, realmente, não é? Ela diz isso de uma forma muito que a gente normaliza, a gente banaliza. Banaliza a vida, banaliza a morte, não é? Então, veja que quando ela traz esse outro tipo de normalização, ela vai mostrando aspectos negativos dessa normalização, não é? Aí veja bem, em outras palavras, basta sermos expostos a qualquer coisa por tempo suficiente, e aquilo estará normalizado. Mesmo se for algo ruim, ou dizer ruim, ou esse mesmo, não é? É uma conjunção com valor concessivo, ideia de contraste, não é? Olha aí a normalização, não é? Basta sermos expostos,
sermos expostos a qualquer coisa. É claro que existem vantagens nesse processo. E aí, ela mostra assim, ela vai trazer, existem vantagens, então há uma contradição aí, não é? Ela está dizendo, é claro, até certo ponto, mas aí ela vai e diz, até certo ponto. Os seres humanos precisam se adaptar a novas circunstâncias e situações, não importa o quanto elas sejam difíceis. Mas normalizar até certo ponto. Mas percebe-se aqui que ela suaviza, que ela passa a ser menos dura, não é? Nossa espécie, provavelmente, nesse advérbio, provavelmente, ideia de possibilidade, não teria, veja que esse verbo aqui, ó, está no futuro do pretérito, algo hipotético, algo incerto. Nossa espécie, provavelmente, possibilidade aí, ó, não teria ido muito longe se, conjunção condicional, ó, tivéssemos esse verbo aqui, ó, está num pretérito imperfeito do subjuntivo. Há uma sintonia, uma articulação, não é? Verbal aí perfeita, não é? Uma sintonia verbal. Teria ido, futuro do pretérito, com incerteza, futuro do pretérito, modo indicativo, né? Se um aspecto condicional que casa muito bem com esse pretérito imperfeito do subjuntivo. Nossa espécie provavelmente não teria ido muito longe se permanecido em um estado perpétuo de choque e ansiedade. Ou pelo menos, não teria desenvolvido a capacidade emocional de imaginar, criar e resolver problemas. Então, aqui no final, ela, ela mostra, não é, coisas positivas da normalização, não é? E resolver problemas. Mas ela, veja que ela coloca essas vantagens, mas ela coloca também um ar de incerteza, não é? E é tanto que ela diz, mas também existem armadilhas muito claras. Ou seja, de certa forma, essa normalização, né, tem vantagens, ou seja, a normalização, de certa forma, contribui para algo positivo, né? Um desenvolvimento emocional, tá? Mas também existem armadilhas muito claras. Então, vamos lá. É correto afirmar, se apreende um sentido negativo da normalização, que será privilegiado ao longo do texto, não é? Percebe-se aí que ela defende esse ponto de vista, que apresenta um sentido negativo, e no finalzinho do texto ela mostrou algo oposto, não é? Mas vamos deixar isso aqui, vamos ver as outras alternativas. O sentido positivo atribuído à normalização não contribui para a humanidade ao longo do... Contribui sim, porque aqui no final ela diz isso, ó. Nossa espécie provavelmente não teria ido muito longe se tivesse permanecido em um estado perpétuo. Não teria desenvolvido a capacidade emocional,
de imaginar, criar e resolver problemas. Então, isso aí é uma contribuição. Então, está o quê? Está errado. A normalização de situações e eventos do cotidiano é perniciosa, porque sempre, sempre, esta palavrinha, todas as palavras que, em geral, esse sempre já deixa errado. E outra coisa, ela diz, é sempre produzida inconscientemente. Não. Ela diz isso aqui, ó, onde é? Ó, ela é menos consciente, mas ela não diz que é inconsciente. Então, isto aqui, gente, são erros, tá? Ó, existem vários erros. Existem, aliás, vamos lembrar 3 erros clássicos de entendimento do texto, que as questões trazem extrapolação quando a alternativa vai além do que foi dito. Contradição, que diz o contrário, que é esse erro aqui, ó. Isso aqui é contradição. Letra B é contradição. Letra C é contradição. Porque o texto diz o oposto. Então, é muito simples de perceber o erro, né? A ideia de normalizar alguma coisa. E existe outro tipo que é extrapolação, contradição, e o outro se chama redução, quando a alternativa reduz, não é? Diz algo que é menor do que o texto diz, certo? A ideia de normalizar alguma coisa é pouco necessária, porque rompe tabus inúteis ou perigosos. A ideia de normalizar alguma coisa é pouco necessária, não. Ela diz, inclusive, né, a ideia de normalizar algo é pouco necessária, porque rompe, olha mesmo a explicação, porque rompe tabus inúteis ou perigosos. Nesse caso aqui, ela é necessária, porque está rompendo tabus, que ela diz que esse tipo aqui, ó, aqui e isso aqui não é algo negativo. Tá? Então, isso aqui está contradizendo também. As redes sociais são as únicas responsáveis por apresentar. Não, olha mesmo, aqui, ó, nas redes sociais e fora delas, tenho visto. Então, as redes sociais não são as únicas formas de normalizar algo, tá? É, ela até falou aqui, ó, ou seja, então, letra A. Beleza, gente, vamos para o 2. No texto, encontramos vocábulos como normalizar, anormal e normalização, não é? Em relação à estrutura mórfica, ou seja, aqui é uma questão sobre os morfemas, as partes que compõem as palavras. Assinale a alternativa correta, que é a correta. Olha mesmo. Nós sabemos que as palavras elas podem ser formadas por um processo de composição ou derivação, né? E há outros processos também. Mas vamos falar da questão da composição. Composição. Composição é quando as palavras se unem e formam outras palavras. Isso é composição. Composição
Pode ser por justa posição e pode ser por aglutinação. Justa posição, quando essas palavras se unem e não há perdas. A aglutinação, elas se unem e há perdas. Por exemplo, justa posição. Que dia é hoje? Segunda-feira. Então, eu tenho duas palavras que se uniram e não houve perda de letra, perda fonética, não. Certo? É aglutinação. Aí elas se juntam, mas há uma perda. Por exemplo, planalto é o quê? Plano mais alto. E quando se junta, fica planalto, perdeu o O. Isso é uma aglutinação. E as palavras só podem ser formadas por derivação. Prefixal, sufixal, derivação prefixal e sufixal, regressiva, imprópria, parassintética. Mas também ela pode ser formada por sigla, enfim, onomatopeia. Há outros processos de formação. Mas quando a gente fala estrutura e formação de palavras, o que a gente vai verificar mais com relação à derivação, a questão dos afixos, afixos. O que são afixos? Essa derivação, não é? Que fala sobre os afixos, que é o quê? Prefixo e sufixo. Quais são? Derivação, prefixal, sufixal. Prefixal e sufixal simultaneamente e parassintética. E nós vamos olhar a questão dos afixos, certo? Vamos lá. Foram formados pelo processo de composição? Não. Possuem em comum a presença de um mesmo radical. Olha mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Normal. Ó. No. Não é? Anormal. Normal. Normalizar. Então, temos o mesmo radical. Beleza. Não é? Aí, diz assim: seus sufixos inserem-se na mesma classe gramatical. Ou seja, os afixos pode ser prefixo, que vem antes, e outro afixo é o sufixo, que vem depois. Não é? E os sufixos, muitas vezes, eles são utilizados, né? Eles formam uma determinada. Por exemplo, quando a gente coloca mente, normalmente, mente, esse sufixo, adverbializou a palavra, tornou a palavra um advérbio. O sufixo mente, não é? Ele vai tornar, é um sufixo adverbial, nominal, né? Adverbial é um nome. O advérbio é um nome, não é um verbo, tá? Então, veja bem, aqui insere na mesma classe gramatical. Normalizar é verbo. Anormal é adjetivo.
Normalização é o quê? Substantivo. Então, são 3 classes gramaticais distintas. Isso aqui está o quê? Errado. Trazem um morfema que aponta a marcação de gênero, masculino e feminino. Também não. Isso acontece com os nomes. Quando tem uma desinência de gênero. Menino, O, gênero masculino. Menina, A, gênero feminino. Tem um prefixo que confere a todos. A única que tem prefixo é o quê? Anormal, que significa não normal. Beleza? Então, a letra correta é o quê? Letra B. Inclusive, ó, aqui eu tenho um sufixo, não é? Um sufixo verbal, né? Normalizar, izar, é um sufixo verbal, não é? Normalizar, atualizar, não é? Que também, nesse sentido aqui, ele passa nesse sentido, porque os sufixos, eles trazem sentido, né? Claro, tem um aspecto semântico. Normalizar, que mostra um sentido factitivo, né, que é um fato, não é? Pode também mostrar que, infelizmente, há uma frequência, tá? Neste contexto aqui. Beleza? Então, 2, letra B de bola. 3. O 3 diz assim, gente, que questão boba. Sinceramente, para um nível superior, há muitas questões fáceis nessa prova, sabe? Eu acho que uma prova de nível superior, ela deveria ser não sei, porque assim, facilita para quem até, para as pessoas que não estudaram. Ó, o vocábulo destacado deve ser classificado sintaticamente como sujeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar o verbo. Toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira coisa que a gente faz é destacar o verbo. E procura logo saber qual é o sujeito desse verbo. Quem fala? Alguém. Alguém é o quê? Sujeito. É um sujeito que está explícito. Tem apenas o quê? Um núcleo. Um sujeito simples. Letra B. Desnencial é quando é oculto, ou seja, quando não aparece, para ser desnencial, não aparece. Não aparecem as pessoas discursivas. Eu, tu, ele, nós e vós. Ou seja, mesmo não aparecendo, eu sei quem fez a ação. Ó, normalizamos tudo. Quem? Nós, sujeito oculto. Não é? Então, composto, ó, inexistente. Oração sem sujeito. Quando tem um verbo, não é? Impessoal, como o verbo haver no sentido de existir, por exemplo. Alguém, professora, qual é a classe gramatical de alguém? É um pronome indefinido. Por que a banca coloca indeterminado? Porque as pessoas vão o quê? Vão confundir. Ou alguém, realmente há uma indefinição, não é? Alguém é pronome indefinido, isso é classe gramatical. E sintaticamente é um sujeito sempre, letra B. Vamos lá. A frase inicial do quarto parágrafo cumpre o seguinte papel na estruturação do texto.
Ó, vamos lá. O quarto parágrafo é 1, 2, 3, 4. Esse aqui. A palavra, não é? Vou voltar lá que eu já esqueci. A frase inicial do quarto parágrafo cumpre o seguinte papel na estruturação do texto. Bom demais. Porque no terceiro parágrafo, né, ela diz assim, ó, mas existe outro tipo de normalização. Aí, no parágrafo subsequente, ela vai falar qual é esta normalização. E ela começa com o verbo ser, ó, como se ela tivesse o quê? Definindo, como se ela tivesse explicando. É a normalização. Quando você pergunta a uma pessoa o que significa tal coisa, veja que a pessoa usa o verbo ser para conceituar, para definir, para caracterizar, não é? É a normalização de tendências, situações e eventos. Aí a banca quer saber, não é? O porquê disso aqui. Vamos lá. Vamos embora, gente. Bom demais. Olha, retifica uma informação. Retificar, não é? Conserta. Não. Fosse pelo menos ratificar, corrobora, não é? Mas retifica, não é? Não. Retoma a ideia do parágrafo anterior, através de um contraponto, por meio de um contraponto, não é? Não, porque não há uma oposição aí. Não é uma ideia oposta, não é? Apresenta a caracterização de uma ideia presente no parágrafo anterior. Vamos olhar a outra. Antecipa uma ideia que ainda não foi apresentada. Não, ela foi apresentada sim, no parágrafo anterior. Parafraseia, parafrasear é você dizer algo com outras palavras, mas respeitando o aspecto semântico. Não foi feito uma paráfrase, ela está continuando, ela está trazendo, ela está informando, explicando o que ela disse anteriormente, não é? Parafrasear um conceito que já havia sido, ele não foi detalhado. Então, letra C, de certeza de conteúdo concursos. A primeira vez que apareceu C foi. Vamos lá. Então, beleza, gente. Tomar uma aguinha aqui. O texto é construído por meio de parágrafos curtos. É verdade? Aí ela diz, aí ela coloca aqui um período, né? Tem-se um período formado por orações. Aí eu tenho aqui este período. E vamos contar a quantidade de orações. Eu tenho uma oração aqui, um verbo, uma oração. Eu tenho a segunda aqui. E eu tenho o terceiro. Tá? Olha mesmo. Eu vou usar aqui. Aí ela quer saber se são coordenadas, se as orações são coordenadas e subordinadas. Vamos logo ver aqui. Olha, coordenação é relação de independência sintática. As orações são independentes sintaticamente. Subordinação, o próprio nome já está dizendo, né? As orações subordinadas são dependentes. Olha o nome, subordinação. É dependente. Professora, vem cá.
Que dependência é essa? É uma dependência, sobretudo sintática. Olha mesmo, eu digo assim, ela disse que a guerra continua. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu posso tirar esta oração aqui? Diga aí. Ela disse. Se você me disser que sim, eu vou perguntar. Ah, vamos tirar. Vamos. Eu não vou tirar aqui porque eu não quero escrever de novo. Mas vamos fazer de conta que ela não existe. Esta oração aqui não existe. Ela disse. Ei, vem cá, vem cá. Me diz aí o que foi que ela disse. Eu não estou sabendo, não. Você tirou a oração, você está dizendo que pode, então, eu não vou tirar porque eu não quero escrever novamente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Olha, vocês estão entendendo? Esta oração aqui, ó, ela diz, ela precisa da existência dela. É uma exigência, sobretudo sintática. Olha, eu tenho aqui um sujeito e aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa desse complemento. Eu não coloco essa danada aqui porque eu quero, não. O verbo está pedindo. É uma exigência sintática. Isso é relação de subordinação. Certo? Então, e coordenação? A guerra, ó, eu digo assim, a guerra continua. Muitas pessoas, muitas pessoas morreram. Olhe mesmo. Eu tenho aqui eu tenho esse verbo, né? Que é outro verbo, então, duas orações. Inclusive, esta oração aqui, como eu posso substituir tudo isso aqui por isto, né? É uma oração subordinada substantiva. E isso aqui é uma conjunção integrante, não é? Veja, quem diz algo, e isso aqui é um objeto direto oracional, que a guerra continua, é um objeto direto. De que verbo? Do verbo anterior. Por isso que eu digo que é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, essa danada aqui. Beleza. Tenho certeza que você entendeu. Caso não tenha entendido, passa a mensagem para mim. Combinado? Agora vamos aqui. Gente, quando falar em coordenação, ó, coordenação, elas são independentes sintaticamente. O que é isso, professora? O que é essa independência sintática? Lembrar, as orações subordinadas, elas têm asa. Ui, elas têm asa e não podem voar. Não é porque elas são dependentes sintaticamente. Não é? Elas não estão livres, elas têm asa e não podem voar, porque elas são adjetivas, substantivas e adverbiais. Beleza. Vamos com relação, só fazendo uma revisão aí para a gente fazer a questão. A guerra continua, muitas pessoas morreram. Beleza. Essa relação de independência sintática quer dizer que cada oração, ó, esta oração aqui, eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho outro verbo aqui, ó. Significa dizer que estas orações aqui, ó, quem continua? A guerra, sujeito. Esta oraçãozinha aqui, ó, esta danadinha aqui, está
completa sintaticamente falando. Esta outra oração aqui não é sujeito da anterior, não é objeto da anterior. Ela tem. Eu poderia dizer apenas essa aqui, ó. Muitas pessoas morreram. Eu poderia só dizer: a guerra continua. Claro que elas são importantes, não é? Traz mais uma informação. Mas elas são independentes sintaticamente. Quem morreu? Muitas pessoas, sujeito. Morreram. Olha aí a ação, que é traduzida por esse verbo aqui, intransitivo. Que é evidenciada, vamos dizer assim. Beleza? Ou seja, eu não sou, não, esta oração aqui, ela é importante, mas esta outra não obriga a presença desta. Isso é independência sintática, beleza? Vamos lá. O tempo passou. Aí eu tenho a primeira oração. Quem passou? O tempo. Sujeito. Eu poderia só dizer o tempo passou? Poderia. Esta oração está exigindo sintaticamente a presença da outra? Não, porque ela está completa com relação aos termos que a compõem, sintaticamente falando. O que continua? A cobertura da imprensa continua, sujeito, não é? Aí a outra oração. Mas esses eventos já ocupam menos espaços. Quem ocupa esses eventos, sujeito? Ocupa o quê? Menos espaço, objeto direto. Está vendo que elas são independentes sintaticamente? Vem cá. Eu poderia colocar esses eventos já ocupam menos espaço nas manchetes em muitos países. Poderia, tá? Existe uma relação de independência sintática. Eu não estou dizendo aqui que elas não são importantes. Elas são importantes, mas são independentes sintaticamente. Olha mesmo. Quando você olha isso apenas aqui, você já, já se preocupa. Porque via de regra, geralmente vai deixar errado. Então, vamos, não, relação de coordenação. Aí, veja bem, coordenadas sindéticas, as orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser assindética e sindética. Veja bem, quando eu digo aqui, o que é um síndeto? Não precisa nem abrir isso aqui. O que é um síndeto? Síndeto é sinônimo de quê? Conjunção. A única conjunção que tem é essa daqui, ó. Aí, são coordenadas assindética. O que é assindética? Isso é um prefixo que diz não tem síndeto, não tem conjunção. Então, eu tenho um aqui, que é sindética. O mais é uma conjunção sindética adversativa. Então, aí ficou. Coordenadas sindéticas apenas? Não. Porque eu só tenho uma sindética e as outras assindéticas. Olha, colocar outra cor. Esta oração aqui está justaposta à outra por meio de pontuação. Não tem síndeto, é assindética. Então, eu tenho duas, ó. A primeira oração é assindética, a segunda oração é assindética, coordenada assindética, e a terceira é sindética, porque tem um síndeto e sindética adversativa.
tá? Então, coordenadas assindéticas, 2. E uma sindética. Olha, banca, não é para colocar um plural aqui, porque está errado, tá? Uma pessoa pode entrar com recurso pedindo para eliminar, porque isso aqui é um erro. Só tem uma sindética. Por que coloca sindéticas? Porque isso aí pode, né, prejudicar uma pessoa. Não, mas só tem uma sindética. Não é? Aí a pessoa, não, mas quem faz isso é porque. Aí lá vem, não, mas tá claro que é sindética. Lá vem o outro, não, isso é a pessoa está insegura aqui. E a questão com um problema gramatical, ela pode levar o aluno a errar a questão quando ele sabia. Eu fico, não é? Provavelmente ela não vai ser anulada, não é? Mas isso pode atrapalhar o aluno. Então, banca, tenha cuidado, tenha cuidado. Letra D, não é? Veja bem, a questão muito fácil. Tem assim, o vocábulo destacado não recebe o acento indicativo. Indicativo de quê, banca? Ah, indicativo de crase. O acento indicativo de crase é o acento grave. Este aqui. Mas é obrigação sua, tá com o enunciado correto. Tá faltando informação. Ah, dá para o aluno fazer? Dá, mas isso é concurso. Isso tem a ver com a vida das pessoas, com sonhos, com e é um tipo de sonho que não é fácil de ser realizado, não é tão fácil. É difícil porque exige muito de você, tá? Então, do mesmo jeito, a banca tem que ter cuidado com os enunciados, não é? Então, vamos lá. Aí, veja bem, o vocábulo destacado, este aqui, não recebe o acento indicativo, por quê? Olha mesmo. Eu tenho aqui, não é? Ó, vou destacar esta locução verbal que eu tenho como verbo auxiliar, precisam, e o verbo principal, adaptar. E aí, qual é o sujeito? Os seres humanos, sujeito. Então, eu tenho este verbo principal e eu vou olhar qual é a transitividade dele. É um verbo transitivo indireto. Quem se adapta a. Pede a preposição a. Isso aqui é a preposição. Só que aqui é o nosso objeto indireto, mas veja que esta palavrinha aqui está, essa expressãozinha aqui, ó. Toda a expressão está no plural. E aqui, qual é a dica que a gente dá? Quando tiver singular em plural, crase nem a pau. Todo professor diz isso. Diz ou não diz? Por quê? Porque isso aqui é uma preposição. A preposição é invariável. Eu não tenho aqui a fusão de A mais A, não é? Então, vamos lá. Aí diz, a regência do verbo não exige a preposição, exige sim. Está seguido de um adjetivo no feminino não é por isso, gente. Porque, olha mesmo, se eu dissesse assim, ó,
Precisa se adaptar. Ó. Vamos, um errinho aqui, vamos apagar esse negócio aqui, ó. Ó, precisa se adaptar às novas circunstâncias. Dito isto, olha mesmo, eu tenho aqui novas, que é um adjetivo que está apontando para o substantivo circunstâncias. Beleza. Vamos lá. Aí, a banca está assim, está seguido de um adjetivo no feminino. Não é porque é um adjetivo e está no feminino, não é? Ele está dizendo que não recebe o acento porque é um adjetivo no feminino. Olha mesmo. Eu vou colocar se adaptar às novas circunstâncias. O problema é que aqui eu teria, porque adaptar pede o quê? A preposição. Lembrar que, quando a gente vai estudar crase, lembrar que é a fusão de mais, mais a mais a. Lembrar, não sei por que faz isso, é porque está lá em cima. A, né? O primeiro a sempre será uma preposição. O segundo a pode ser quatro coisas. Um artigo definido feminino, ou um pronome demonstrativo, enfim, tá? Sempre o primeiro a é uma preposição. O segundo pode ser o quê? Um artigo definido feminino, pode ser o pronome demonstrativo aquele, aquela, enfim, vamos lá. Aí veja bem, se adaptar às novas circunstâncias. Eu não quis escrever aqui, não é? Deixa de preguiça, professora. Quem se adapta a. Pediu a preposição a. E se eu coloco isso aqui no plural, e eu coloquei um acento grave aqui, significa que aqui tem um artigo feminino, né? Definido feminino no plural. A com a vai dar o quê? As, não é? Aí não recebe, porque está. Não. Precede substantivo sem especificações, não é? Adaptar a novas circunstâncias. Qual é o substantivo? O substantivo é o quê? Circunstâncias. Novas é um adjetivo, não é? Está especificando, tem um determinante aqui, ó. O substantivo tem um determinante, o adjetivo. Não é por isso. Acompanha um sujeito composto. Não tem, isso aí não é nem regra de quê? De crase. E o sujeito aqui é o quê? Sujeito simples. Vamos dizer, mas eu tenho certeza, você já sabia, né? Isso aqui não é regra de quê? Para justificar a crase. Seres humanos, sujeito simples. Qual é o núcleo seres? Tem nada a ver. Antecede palavras que estão no plural. Eu estou com isso aqui no singular, e isto no plural. Crase. Nem a pau. Letra E. Muito fácil, por exemplo, tá? Lembrar
Não é toda vez que a gente for olhar crase, é a fusão, a junção, a elisão de duas vogais. A primeira vogal sempre será a preposição. A segunda vogal pode ser quatro coisas: um artigo definido feminino, um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. O pronome relativo a qual, não é? E quando há uma situação em que a preposição é simultaneamente o quê? Preposição e pronome demonstrativo, tá? Vamos lá. No segundo parágrafo, assinale a alternativa em que apresenta a denominação desse ato. No segundo parágrafo, fala-se em normalizar conversas sobre a saúde mental no trabalho. Considerando que uma empresa desenvolvesse um programa para tratar desse assunto, ela usaria um ato de correspondência oficial com texto idêntico e vários destinatários. Ou seja, um texto idêntico para vários destinatários, transmitindo instruções. O que é isso? Um circular. Fácil demais. Então, letra D de Deus. Não é? Então, fácil demais. Então, vamos para. Ah, professor, o que é um alvará? Não é? Ah, existe alvará do campo discursivo jurídico, como um alvará de soltura, por exemplo, não é? No campo administrativo, um alvará de licença, por exemplo, um requerimento, quando alguém, né, vai solicitar algo, requerer algo, né, um direito, ou reclamar sobre algo também, vai fazer um requerimento. É tanto que no final fecha nesses termos, pede deferimento. E quem recebe pode deferir ou indeferir, não é? Aí, relatório, né? Uma determinada, um determinado dentro da empresa, o setor de engenharia vai fazer um relatório sobre um determinado estudo, um projeto, uma situação, tá? Edital, por exemplo, o edital de um concurso, não é? Tem que ter edital, por exemplo, não é? Existem outros tipos de editais. Então, letra D, fácil demais, a situação muito fácil. Olha, ao comparar o posicionamento presente no título do texto com o que se encontra nos dois últimos parágrafos, notam-se abordagens, não é? Equivalentes, sinônimos, excludentes, presente no título do texto, com o que se encontra nos dois últimos parágrafos, não é? Vamos olhar o título do texto. Olha, os riscos de normalizar o que é anormal e como não ficar insensível, não é? Então, aí
Ó, o que é um título? É uma vaga referência ao assunto tratado no texto. Ele também pode ser um título despistador, que a pessoa só vai entender quando lê o texto todinho, o leitor, não é? Mas esse título aqui, os riscos de normalizar, o que é anormal, o que não deveria ser normalizado, e como não ficar insensível, não é? E ela vai defender isso no texto dela. Quando chega ao final do texto, não é? Ela vai trazer, ela vai falar das vantagens que tem nesse processo de normalização. Então, a gente vê que aí há o quê? Há uma oposição, tá? Então, vamos lá. Letra E. Aí vamos para esse texto 9 e 10 desse queridão. Sou louca por este homem. Ai, desculpa. Não é, ele é demais. Eu diria que ele é o meu. Ai, é muito difícil falar que ele é meu preferido, porque tem Drummond que também eu amo, Bandeira. Então vamos lá. Vamos. Simbora. A Rua dos Cataventos. A gente tem aqui um soneto, né? Porque são 4 estrofes, sendo 3 a terceira e a quarta estrofe. Estas estrofes aqui são compostas de tercetos, ou seja, 4, não, tercetos, 3 versos e 2 quartetos aqui. Por isso que é o quê? Um estrofe com 4 versos. Aqui eu tenho um quarteto e aqui eu tenho um quarteto. Não é? Então vamos lá. Então, por isso que é um soneto, porque tem essa estrutura. Mas, enfim, vamos ver o que, é que a questão diz. O texto 1 trata da normalização de eventos, inclusive violentos, como as mortes na Covid, nas guerras, que ela fala aí de um conflito, né? Tem um trecho, né? Ela fala das guerras, né? Muitas pessoas morrem, babá. No texto 2, ao tratar de assassinatos, percebe-se. Veja bem, aí você já vai fazendo uma leitura de reconhecimento. Volta aqui, ó. Vamos lá. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Então, veja aí que este eu lírico, a gente já percebe aqui que ele fala de morte, há uma lamentação, né? Um viés melancólico aqui, mas ao mesmo de muito. No decorrer, a gente vai ver que esse eu lírico, ou eu poético, que é o eu que se instala num poema, ele é forte, ó. Ó, que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, né, foram levando qualquer coisa minha. Quem, ó, assassinaram, mataram, não é? Ele aí, vamos dizer, ele indetermina, né? Um sujeito indeterminado, que me assassinaram, que me mataram, o quê? As pessoas, os problemas da vida, né?
Então, hoje, atualmente, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo. Eu tenho mais de um, não é? Me assassinar. Eu não morri, não é? Depois, a cada vez, foram levando qualquer coisa. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo. O que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada. Ó, vela, né? Substantivo próprio. Esta vela aí, este termo, este elemento aí é muito importante. Vela amarelada, né? Que está sem cor, mas ainda tem uma cor. Esse amarelado pode ser o próprio tempo que vai, o tempo, os problemas, a velhice chegando, né? Mas eu tenho uma vela. E o que significa vela? Vela não apaga. Esse termo vela aí é muito forte, como o único bem que me ficou, bem que me ficou. Ou seja, eu tenho algo que me deixa vivo, não é? Então, vinde corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca, retorcida, né? Uma mão que já está o quê? Velha, que está sofrendo, né? A pressão do tempo, mas é resistente. Ou seja, não haverão de arrancar a luz sagrada. Vocês que me mataram, os problemas que me mataram, as coisas ruins da vida, não haverão de arrancar a luz sagrada, porque eu consegui sobreviver a cada momento desse. Eu estou velho, né, o eu lírico dizendo eu estou, mas eu tenho a sabedoria do tempo, eu tenho um amadurecimento, né? Então, este sofrimento, toda vez que eu tive que sobreviver, não é? Eu tive que amadurecer, o sofrimento amadurece, né, gente? Então, aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Gente, eu acho isso. Ah, eu acho lindo demais. Eu não vou comentar mais sobre o texto. Vamos lá. Aí diz assim: uma referência conotativa. O que é conotação? Denotação é sentido real, o sentido que se encontra no dicionário. Conotação é contrário ao dicionário. É uma definição figurativa, vamos dizer, não é? Então, conotação é o sentido figurativo. Então, uma referência conotativa a essa violência, não é? Porque aqui está fazendo, ó, uma comparação entre os dois textos. O texto trata da normalização de eventos, inclusive violentos, como as mortes. No texto 2, ao tratar de assassinatos, percebe-se uma referência conotativa, figurativa, poética, imagética, não é? A essa violência. Eu não vejo o erro aqui, né? Vou passar os demais. Vou para as demais alternativas. O uso do assassinato para suavizar a dor não está suavizando a dor. Esta dor está presente. Ela acompanha. E esta dor trouxe o quê?
trouxe, de certa forma, um amadurecimento, né? O eu lírico envelheceu, mas ele tem uma vela que ninguém tira, esta vela que está acesa, que representa vida, né? E que representa, assim, ó, ninguém, ó, não haverão de arrancar a luz sagrada. Que luz sagrada é esta? A vela, não é? Então, a luz de um morto não se apaga nunca. Não é? Esta mão adunca, esta mão retorcida, não é? Essa mão que já está velha, que já está desgastada, que já está sofrida, não é? Mas ela continua o quê? Forte. Ninguém tira essa vela da mão dele. Isso significa o quê? Amadurecimento, bababá. Beleza? Então vamos embora. O emprego da símile, nos versos 1 e 2. O que é símile? Símile é uma comparação. Vamos lá. Vamos ver aqui. Da primeira vez, isso aqui, esses dois aqui, ó. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir. Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Ou seja, não há uma comparação aí, não é? Eu poderia dizer aqui que há uma metonímia, não é? Uma parte dele continua forte, ele vai perdendo coisas, mas ele tem um todo que ele é o eu dele, mas ele vai perdendo, né? E isso causa dor, isso causa sofrimento, mas ninguém consegue é, tirá-lo da vida, do eu dele, né? Eu posso ser que tenha uma metonímia aí, mas símile, não. Pode ser até que tenha uma metáfora, mas símile, não. Certo? Então, vamos lá. Então, não é isso. Uma antítese entre mataram e assassinaram. Antítese é polos antitéticos, polos contraditórios, palavras opostas, de sentido, né, contrário. Não, porque tem o mesmo sentido. A personificação da morte. Ou seja, a morte tem características humanas, adquire aqui no texto características humanas. Não, não é a personificação da morte. Aí me mataram as pessoas, veja que o verbo está no plural. Me mataram as pessoas, os problemas, as questões da vida, não é? Então, não é isso. Então, vamos lá. Então, letra A. E eu sempre, olha mesmo, não sei se você concorda comigo, mas no decorrer da vida, nós vamos dizer assim, aí, indo além, pensando nas várias mortes que nós temos no decorrer da vida. Por exemplo, às vezes você pode chegar para mim e dizer assim, professora, português é isso, eu não gosto de português, pá, 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 e eu tenho preguiça de estudar e, de repente, você se torna uma pessoa, eu tenho preguiça, eu tenho preguiça de estudar, você se torna uma pessoa forte, disciplinada, estudando, então você matou um ser antes, o ser da preguiça, não é? Então, muitas vezes na vida, não é? Esse texto me fez pensar isso, né? Muitas vezes na vida a gente vai também, nós mesmos, nós próprios, nós mesmas, nós próprias, vamos matando alguns eus
que não queremos ter, não é? Ah, eu vou matar esse eu indisciplinado, que não gosta de estudar, eu vou, entende? Interessante isso, né, gente? Vamos lá. Vamos embora. Deixa conversa, professora. Considera o emprego do vocábulo destacado em o que não tem mais nada. É correto afirmar que se classifica morfologicamente como um pronome. Gente, a questão está dada. Vem cá, dada. Ai, gente, vamos fazer esse negócio. Olha mesmo. Quando eu tenho, ó, um O antes de um que, eu vou, nós vamos, melhor dizendo, nós vamos verificar quando tiver o, a, os, as, antes de um que, nós temos, será que uma DR? Professora, toda vez, cuidado, eu disse lá no início, toda vez em português, joga esse negócio toda vez. Não, na grande maioria, não é? O que é que você vai fazer? Você vai verificar se você pode trocar o, a, os e as por aquele, ou aqueles, aquela, ou aquelas, aquilo. Se puder, ele é pronome demonstrativo. E este que vai ser o quê? Pronome relativo. Aquilo, o qual. Aquele, o qual. Tá? Vamos lá. Ele diz que é. Eu já vi a resposta, né? Mas vamos ver aqui o verso 6. Tá clara a resposta. Então, 6. Hoje dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo. Aquele, ó, aquele o qual. Este ó é o quê? Pronome demonstrativo, tá? Então, não é? Pronome demonstrativo. Isso aqui é a classe gramatical dele. E esse aqui vai ser o quê? Pronome relativo. Letra B. Então, gente, o gabarito preliminar é este, não é? E eu espero, não é? Ter contribuído, eu tenho certeza que sim. E não se esqueça de que com conteúdo tudo fica mais fácil. Se você gostou desta aula, pode enviar para seus amigos, para suas amigas e até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou elucidar. Beleza? Então, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Pode escrever que desta vez, porque geralmente as pessoas mandam mais para o meu WhatsApp, mas eu vou começar a responder nos próprios comentários, tá? Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.